Bem, todos vivemos momentos difíceis nesse processo eleitoral e não poderia deixar de enaltecer o nosso vice-presidente José Marques Cosme, que não está aqui mais conosco, e queria pedir para a esposa do companheiro Zé Precão, Amália, que está presente, ficasse de pé, Amália, os familiares de Zé Precão, que faleceu após a nossa eleição. Obrigado, Amália. E dessa forma, antes de começar a nossa fala e agradecer aos presentes, vou pedir um minuto de silêncio em memória ao companheiro Zé Precão. Peço que todos fiquem de pé, por favor. Bem, obrigado a todos. Aquela faixa ali, aquele banner, colocamos também em homenagem ao companheiro Zé Precão, que utilizava aquela frase no avental, no seu manto de luta, né, diariamente aqui nos últimos anos. Então, fizemos essa homenagem a ele também. Aí vamos aos agradecimentos. Vocês me deem licença, as autoridades presentes. Eu queria agradecer primeiro a presença da minha mãe, Caipira, minha tia, Jaraci, meu irmão Zé Carlinhos, Maria José, nossa colega lá de casa, meu irmão Marcelo, também que está aqui, minha família, primeiramente, eu peço licença. Estava de cerimonial, eu não estudei muito com o Serginho sobre isso, não. Tá? Bem, fico assim orgulhoso, né? E os servidores que estão aqui presentes, de ter uma mesa composta com tantos deputados, com a posse. Não, nosso presidente, Ferraço, primeiro secretário e presidente do Fórum, deputado Evaldo dos Anjos, deputado José Esmeraldo, lutador dos 1198 conosco, deputada Janete de Sá, que já esteve aqui na nossa primeira cerimônia sindicalista, que é de posse, deputado Luiz Durão, muito bem-vindo, né? Pai do nosso plano de carga e salário, que foi aquela luta de 2013, que irei falar sobre isso. Olha, agradeço a Comissão Eleitoral, né? Está presidida essa mesa, a autoridade nesse momento aqui, a Comissão Eleitoral. Então agradeço aos trabalhos de Gilda e Adelso. Sem vocês, esse momento não seria possível. Tá? Muito obrigado mesmo. É um trabalho voluntário, então isso é importante frisar. Agradeço ao nosso presidente da federação. Federação é essa que nós somos, para quem não sabe, o Sindileve do Espírito Santo. É vice-presidente regional da região sudeste. Então, nosso presidente Gaspar Solódio, muito obrigado por ter vindo de São Paulo para a nossa posse. Companheiro Ildemar, conhecido como Juninho, né? Nosso sindicato é um sindicato híbrido. Ele é a Assembleia Legislativa e Tribunal de Contas. Então, é muito bacana a associação do Tribunal de Contas estar presente e prestigiando, né? Acho que nós temos que conversar muito e precisamos nos unir, porque unidos somos mais fortes. Tá? Bem, agradeço aos companheiros sindicalistas que aqui estão, Edinho da CUT, demais companheiros da CUT, Juvenal da Pública, Edmilson do Sindicâmara,
ok? E aos servidores presentes, aos aposentados. Agradeço à diretoria anterior. Sem a diretoria anterior, nós também não estaríamos aqui nesse momento de reeleição. Isso significa que o trabalho da diretoria anterior foi um trabalho reconhecido. E novos companheiros chegaram para essa nova jornada, que aqui se inicia nessa de hoje, e com isso me congratulo com a diretoria que chega. E nessa diretoria que chega, eu falo o nome de Pimenta, que é presidente da Arsal e diretor também do nosso Sindileges. Enfim, agradeço a todos. É importante a gente sempre, num discurso de posse, a gente ter um relato histórico. Registro também nosso diretor-geral, que, sem sombra de dúvida, foi imprescindível em todas essas lutas, e esse relato histórico que iremos fazer aqui de avanços da categoria. Exemplifico aqui, é uma questão que nós não abrimos mão. Às vezes somos muito criticados por isso. Nós temos uma forma de luta que foi um aprendizado aqui nesses anos que estivemos de convívio com os deputados e servidores. O Sindileges, ele tem uma relação com os deputados, uma relação de parceria. Isso não significa subserviência. É uma relação de respeito e transparência e com independência. Nós entendemos que a luta e a forma de lutar nem sempre precisa ser um enfrentamento direto. O nosso intuito aqui como sindicato, e essa é uma bandeira do Sindileges, é o fortalecimento do poder legislativo como um todo. O fortalecimento do mandato dos parlamentares e o fortalecimento dos servidores em qualificação, reconhecimento dos direitos e avanços nas demandas represadas. Isso nós não abrimos mão. Isso é cláusula pétrea desta diretoria. É a boa relação com a mesa e com os parlamentares. Mas algumas questões aqui que nós avançamos nessa caminhada dessa última diretoria, e é importantíssimo a gente pontuar. No diálogo com o presidente da casa, deputado Teodorico Ferraz, nosso presidente, uma luta de anos e anos e anos, mais de 12 anos, conseguimos obter aqui pela casa o auxílio saúde. O auxílio saúde que contempla os servidores da ativa, comissionados, aposentados e até mesmo aos dependentes. Isso não é fácil nos momentos de hoje, mas o presidente da Assembleia Legislativa honra com a categoria nesse avanço. E nós agradecemos, reconhecemos, mas já pedimos, vamos aproveitar para pedir um reajuste, tá, presidente? Agora, que nós não podemos registrar foi a batalha, a guerra do plano de cargos e salário de 2013. Esta situação, sim, colocou à prova a diretoria do sindicato e, digo também, colocou à prova os deputados e a mesa diretora à época. E ali sentiram, na época, o governo anterior sentiu quando há a união de deputados e servidores por uma causa que é justa, de pura discriminação e também tirando a autonomia da casa. Na época aprovamos nosso plano de cargos e salários aqui e foi para o Executivo para a sua sanção. Pasmem, por incrível que pareça, não discriminamos comissionados, não fazemos diferenciação aqui
nesse sindicato. Não é à toa que o nosso estatuto pode, tanto deputado, tanto servidor comissionado, quanto servidores efetivos. Agradeço a presença da deputada Eliana Nadalto. E naquela batalha histórica, não podemos deixar de esquecer que foi o ápice desse sindicato, que foi o plano de carga e salário de 2013. A mesa, junto com os servidores, foram à luta. Por quê? Porque o governo, na época, sancionou o reajuste dos servidores comissionados e vetou a parte que cabia às carreiras dos servidores efetivos dessa casa. Um absurdo. Como você pode ter um plano de carga e salário que fosse atingir só os servidores comissionados na época? E o pior ainda, a mesa diretora ficou numa situação difícil, porque o concurso estava em curso, recém ocorrido no ano anterior, e a mesa diretora passou 10 meses, essa luta foram de 10 meses, para derrubar esse veto. A mesa diretora ficou 10 meses sem poder nomear um servidor do concurso que está em vigor. Então, naquele momento, era uma luta do plano de carreira e também da autonomia do Poder Legislativo. E os servidores ocuparam os corredores e sensibilizaram o Executivo a sentar à mesa, que não queria sentar à mesa, sobre essas questões. E para isso, o deputado Luiz Durão, designado pela mesa diretora para negociar com a categoria, arrancamos de lá o plano de cargo e salário. Mas nós queríamos ter avançado muito mais, porque o nosso plano, ele superava o plano que era o plano do Tribunal de Justiça, que era o melhor plano do Estado do Espírito Santo. Mas o governo, à época, impôs aos servidores desta casa que o nosso teto limite para o nosso plano de cargo e salário seria o teto do Tribunal de Justiça. E é importante relatar isso porque causou muitas dificuldades para a gente aqui e causa até hoje. O plano de carreira do Tribunal de Justiça era um plano de carreira muito bom, sim. Queríamos equiparação com eles há tempos? Sim. Foi um avanço? Foi. Só que ele criou uma limitação, tendo em vista que o plano de carreira do Tribunal de Justiça era um plano já defasado de 2009. E nós conseguimos a equiparação com eles em 2013. E aí, as dificuldades que vieram, criaram limitações dentro do plano de carreira que atingiu os segmentos aqui dessa casa. Um deles, à época, o Júnior, tinha um bom salário, mas não pôde avançar na carreira. Ficou difícil para nós, mas foi o limite que colocaram para a gente. Passando esse momento da sanção, que conseguimos derrubar o veto e o governador sancionar, vencemos. Vencemos, mas ficaram cicatrizes. Ficaram cicatrizes. Por quê? Porque no ano seguinte, em 2014, o Tribunal de Justiça encaminha um novo plano do Tribunal de Justiça. E como fazer agora? Depois de uma batalha sangrenta daquela, de 2013 e 2014 surge um novo plano. E aí as distorções surgem com mais vigor. Então é importante que esse relato histórico seja colocado para todos, porque o sindicato, às vezes, foi até o seu limite junto com a mesa. Mas nós temos margem para ir à luta e ir em frente. E por isso estamos aqui renovando nosso mandato, para seguir, para corrigir as distorções e sensibilizar os deputados, a mesa diretora e o governo do Estado, que vai precisar sancionar. Então essa é uma bandeira já de luta, que já se impunha para esse novo mandato nosso.
É importante colocar como relato histórico também, já desta mesa. Por quê? Esta mesa, ela já deu alguns resultados para a gente. Tínhamos problemas que não resolvíamos há anos e anos. Vou citar um exemplo. Por exemplo, tinha uns servidores da época do concurso de César Conago que não conseguiam sair do estágio probatório. Foram 8, 9 anos de estágio probatório. E essa mesa reconheceu, e nós, muito bem. Com o advento do plano de carreira de 2013, ficaram alguns acordos que foram assinados, né? O deputado Luiz Durão, o governo do estado, Paulo Marcos, diretor da casa, e o sindicato. Dentro desses acordos, foi a questão do avanço na carreira dos servidores concursados que estavam no estágio probatório. E a mesa reconheceu esse acordo assinado à época com o deputado Luiz Durão, e já avançamos com os servidores essa mesa atual. Servidor do concurso novo. Enfim, o que nós temos que ressaltar é isso. É trabalharmos ombro a ombro. Tivermos que esticar a corda, às vezes para despertar sobre algum tema, isso é natural. Isso ocorre de forma natural, porque a missão do sindicato, e os deputados entendem isso. Vamos viver momentos difíceis agora. Para quem não sabe, chegou no Congresso Nacional, em regime de urgência, um projeto de lei onde o governo federal, para negociar os financiamentos, os reforços orçamentários dos estados e municípios, vão exigir o congelamento do salário dos servidores públicos, a redução dos seus quadros e, quem sabe, até a redutibilidade salarial, que entendo como ilegal. Isso está hoje em regime de urgência no Congresso Nacional. Não, vamos lutar, presidente, para evitar isso. Mas, sem sombra de dúvida, esse sindicato irá compactuar com isso. Até porque a Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, e me orgulho disso, ela é exemplo de gestão. Então nós não podemos penalizar aqueles que fazem por onde. Nós fizemos nosso dever de casa. Se aqueles que não fizeram o seu dever de casa não tiveram competência, eles que paguem por os problemas deles. Nós que fizemos o nosso dever de casa não podemos pagar pelos outros. O problema é que nós já estamos pagando. Nós somos exemplo de gestão, abrimos mão de orçamento, fizemos um excelente concurso público, e o executivo atual impôs de forma geral a revisão de 2015, não ocorreu. Nós não podemos admitir isso, excelências, com todo respeito, até com respeito a vossas excelências. Por quê? Nós economizamos e fomos enaltecidos nacionalmente pelas revistas de economia como a Assembleia Legislativa exemplo de administração e gestão no Brasil. E nós fomos colocados no mesmo saco dos maus gestores, e nós não tivemos a revisão geral constitucional de 2015, que não se justifica. Não se justifica. Sabe por quê, excelências e presentes sindicalistas? Nasce o novo 11.98. Nós fomos discriminados novamente. O que deveria ter era que aqueles que não tiveram a
sua responsabilidade na gestão pública, eles que façam o seu dever de casa. Agora, a partir do momento... A partir do momento que aquele soldado que trabalhou ombro a ombro com a gestão para viver esses momentos de azul, a Assembleia Legislativa no azul, não podem pagar, por quê? Pode chegar ao ponto de achar que não vale a pena ser bom gestor. Ué, se nós somos bons gestores, se nós somos exemplo de gestão e somos penalizados, para que fazer economia? Se os outros são tratados de forma igual a nós que somos exemplo. Enfim, esse é um desabafo e que nós não vamos aceitar como justificativa também esse projeto de lei 257 que está lá em Brasília. Agora temos notícias boas também, né? Eu considero todas boas, afinal de contas nós temos aqui a liberdade de falar, e ser ouvido. E a partir daí criar, né, a expectativa e um ambiente para solucionar as demandas. Para quem não sabe, os servidores, aqueles que têm o incentivo educacional, que estão para aposentar, nós ganhamos a justiça, o incentivo educacional. Então aqueles que forem aposentar, que se aposentaram antes da lei, que é de 2008, terão o seu direito do incentivo educacional consagrado na sua aposentadoria. Isso foi uma vitória importantíssima do sindicato. Nosso incentivo educacional atinge 5% a cada certificado. E faço o pleito aqui também, presidente, aproveitar. Eu acho que 10% a pouco. Vamos ver se a gente estuda. E o incentivo educacional, é bom lembrar, foi uma conquista desta mesa também. Essa ação na justiça foi com diálogo com a mesa, ok? E eu digo que é assim que tem que ser. Vamos resolver nossos problemas todos juntos. Aqui não tem inimigo de ninguém, nós estamos todo mundo no mesmo barco. Nós queremos o fortalecimento da Assembleia Legislativa. O Zurão nos ajudou muito na época do incentivo educacional. Era o vice-presidente e teve o problema de interpretação e conseguimos fazer um acerto na redação e consagrou para que pudéssemos ganhar na justiça hoje o nosso incentivo educacional. A presença do deputado Nunes, nós temos boas lembranças de Nunes aqui, para quem não sabe. Teve a época da ocupação histórica do plenário. Nunes era o presidente da CUT. Nós não invadimos, nós não ocupamos o plenário, não. Quem ocupou foi Nunes. Entendeu? E aqui é bom lembrar que a gente tem que agradecer. Aquela ação radical do sindicato gerou 53 processos administrativos para 53 servidores dessa casa. E o nosso deputado Teodorito Ferraz, presidente à época, logo que assumiu, mandou arquivar. Mas não pode dizer isso não, tem gente do monte de outros aí, né? São novidades. Muito bom discurso, não? Eu fiz uma cola aqui. Vamos lá. Sim? Não. Na época da evasão eu não era presidente, então eu entrei depois, e aí eu fiz um perdão, Espírito Superior. Eu sei. Mas não foi evasão não, essa palavra não existe no nosso dicionário não, foi ocupação social do plenário da Assembleia Legislativa. Coletiva. Bem, amigos, eu fiz um pouco de desabafo, um pouco de relato histórico. Sem sombra de dúvida, alguma coisa eu vou esquecer, mas a gente
O que a gente esquecer, a gente escreve no jornal, aí fica registrado, né, as nossas reivindicações. E já peço desde já, presidente, e aos deputados. Aí eu tenho que falar sobre o João 98, perdão. Peraí, calma aí. Peraí. Eu quero dizer, agradecer, bom, o Gildo, o secretário-geral atuante, né? Estava na ocupação do plenário também. Quero registrar, presidente, e agradecer a constituição do Fórum, que é um local de debate democrático no coração do plenário da Casa. Gaspar, representando a FENALE, nós estamos passando todas essas informações para lá. A FENALE ficou entusiasmada com essa forma de relação ali do Fórum, que a mesa diretora institucionalizou. E também a comissão de estudo dos interesses dos servidores da Casa, né? Inclusive, o Gaspar trouxe aí, no momento da fala dele, ele faz a manifestação. Bem, aos 11.98, às vezes alguns ficam achando que nós estamos parados. Não, é porque o deputado Teodorico Ferrari trabalhando intensamente numa movimentação de bastidores. Dezembro, janeiro, fevereiro, dezembro. Isso durante o recesso, né? Essa casa não parou e parece que para porque está todo mundo disperso, mas a movimentação ela tem que ser, nesse momento, de bastidores. Mas, a partir de agora, chegaram documentos, então a coisa se torna pública, né? Já tivemos uma reunião hoje pela manhã com o deputado Luiz Durão, que foi designado pelo presidente da Casa para representar a Assembleia Legislativa nas negociações. Então recebemos aqui um documento encaminhado à nossa assessoria jurídica do sindicato e vou fazer uma pequena do que interessa, né? Então, ou seja, ela mandou um documento com uma agenda de reuniões para essa semana. Essa semana não, para amanhã. Ok? Amanhã, 29/3/2016, das 14 às 16 horas. Reunião para assinatura conjunta do pedido de suspensão dos processos e discussão da cláusula do termo de acordo e do cronograma completo de trabalho. B. 30/3, 14 horas às 17 horas. Reunião para revisão da redação final do termo de acordo. Dia 31/3, assinatura do termo de acordo e apresentação para aprovação preliminar perante o Poder Judiciário. Ou seja, as coisas estão acontecendo. Mas tem detalhes, né? Essa minuta ela foi elaborada pela PGE e nós chegou o momento de enfrentarmos aquilo que nós entendemos que não nos cabe, tá? Então, tivemos uma reunião sobre isso hoje com o deputado Luiz Durão e os desdobramentos ocorrerão no decorrer dessa semana. Sobre os 11, é isso que eu tinha a dizer. Rezem e orem muito durante essa semana para que nós possamos colocar no termo de acordo aquilo que entendemos como justo. E chegou o momento, tá? Por isso que a gente falava, tem alguns quebra-molas, as pessoas não entendiam, né? Porque o acesso ao recurso que é no precatório, no Tribunal de Justiça, é como se fosse uma rua. Nós queremos chegar rápido. Só que apareceu 3 quebra-molas, né? 3 quebra-molas, você tem que frear, passar devagar, acelerar de novo. Então vamos abaixar a altura do quebra-mola ou então tirar alguns, né? Essa é a nossa intenção e vamos precisar do deputado Luiz Durão, do presidente Ferraz, deputado José Esmeraldo, para quem não sabe, foi quem manteve essa bandeira hasteada nossa até hoje. Deputado José Esmeraldo, que graças a Deus voltou a casa, elaborou mais de 200 discursos, mantendo a nossa luta e a nossa bandeira erguida. Porque,
Pessoal, é cansativo, eu estou ficando careca. Entendeu? Quem é que aguenta? Quem é que ia esperar que seriam 13 anos de batuta? Quem iria esperar isso? Ninguém. E tomara a Deus que esteja acabando, né? Minha mãe tem rezado, minha tia tem rezado muito por isso. Me liga de 2 em 2 dias. E aí, Leandro? E o dinheiro lá vai receber? Tá? Então... Vai dar conta para ela, né? No mínimo 80%. Merece. Bem, pessoal, vou encerrando aqui a minha fala. Está faltando alguma coisa? Eu acho que não. Então, agradeço a todos presentes aqui. Ela está representando o conselheiro Domingos Taufner. Não sei se o cerimonial fez a referência, mas estamos aqui fazendo a referência e agradecendo. Ok? Sim. O nosso auxílio alimentação também, que chegou próximo do Tribunal de Justiça, é uma conquista também, e a gente deve isso ao deputado Doutorino Ferraz. Agora, presidente, muitos servidores me pegaram pelo corredor e nós temos um local aqui na casa, que é no primeiro andar, ao lado do departamento médico, que a gente poderia, como sugestão, uma sala para atender os aposentados e colocar o nome dessa sala José Marcos Fora, Zé Precão, José Precão ali. E o sindicato se compromete a colocar toda a estrutura ali dentro, computador, mesa, né, o que precisar para os aposentados. Aí a casa só cede o local. Okay? É um pedido aqui, uma reivindicação em memória à Amália e à família do Zé Precão que está aqui presente. Eu agradeço. Pessoal, muito obrigado. Tudo bom? Dá um toque pro presidente aí, 50% do vale da refeição precisa aposentar. Tá feito aí. 50%. Muito boa a reivindicação. Claro que vai dar. Eu agradeço a todos presentes. Enoque, quem gostaria que Enoque ficasse de pé, presidente? Enoque, para quem não conhece, levanta aí, Enoque. Por favor. Presidente eleito da associação que eu moro lá de Jardim Camburi. Maior bairro do Espírito Santo. Maior bairro, é maior do que 62 municípios. Ok? Dos 78 seria o 12º hoje em termos de população. É isso, então você tem uma representatividade maravilhosa. Porque derrotou o Luciano Rezende lá dentro. Isso aí. Bem, pessoal, muito obrigado, agradeço a todos.